Ok, então o projeto acaba por nascer de um conjunto de reflexões que eu comecei a fazer depois de ter começado o mestrado em Intervenção Social e Inovação e Empreendedorismo. Eu apaixonei-me desde logo pelas lógicas da incubação social e tudo aquilo que estava a acontecer no Brasil. Surgiu também um bocadinho como um desafio àquilo que estava a ser feito na Universidade de Coimbra, que era a própria incubadora académica, que foi um projeto que eu achei muito interessante, mas que para mim precisava de fazer mais qualquer coisa, precisava de chegar às pessoas e de resolver problemas concretos das pessoas, e foi assim que ele surgiu. O que ele pretende é criar micronegócios com pessoas que estão em situação de exclusão social. Então ele pega num conjunto de pessoas que estão realmente numa situação mais complicada, ou desempregados, ou beneficiários de rendimento social de inserção, mulheres em famílias monoparentais, sem suporte familiar, cuja possibilidade de reinserção é difícil, tenta-os dotar de um conjunto de competências necessárias e apoiá-los a criar pequenos negócios, unidades produtivas pequeninas, empresas pequeninas, qualquer coisa que eles consigam gerir com um risco no início mínimo, para que nunca fiquem numa situação pior do que aquela em que estavam antes de iniciarem o projeto. O projeto, para além disto, prevê não só o apoio ao empreendedor, mas sobretudo à família empreendedora, e é aí que é grandemente a diferença do projeto, é mesmo aí, acho que é a grande inovação do projeto, é fazer esta abordagem pelo agregado, é aquilo que nós chamamos a família empreendedora e não apenas o microempreendedor. Então as condições de que eu parti era realmente pessoas que precisavam de uma alternativa e que a comunidade e que o mercado não conseguia dar, porque estávamos numa altura em que as empresas não contratavam, pelo contrário, desinvestiam e relegavam as pessoas ao desemprego. Por isso as condições de partida mantêm-se. Na Lausanne, as condições de partida, quando eu cheguei ao terreno, isto em 2011, quando me lembrei do projeto, comecei a falar com alguns atores locais, as condições que existiam na altura era uma taxa de desemprego que já começava a ser sintomática de que qualquer coisa não estava bem, mas pioraram este ano. E na Lausanne, por exemplo, um dos fatores essenciais que relegou a nossa comunidade a uma situação ainda mais perigosa foi, por exemplo, o cancelamento do metro Mondego, que era algo que estava a fazer movimentar a Lausanne. E associada a isto a questão do dinamismo local ao nível da construção civil, do mercado de habitação, que depois acabou por cair. Isto levou a que caíssem um conjunto de outras empresas que estão diretamente ligadas a esta área, e isso acabou por depois relegar a situação da Lausanne a uma situação bastante de partida. Agravaram-se um bocadinho os fatores que me levaram a criar o Microninho. Esses mantêm-se, sem dúvida. A situação é exatamente uma fase de consolidação, não é? E isto nasceu de uma ideia, e depois da ideia passar isto à prática houve uma série de procedimentos que tiveram que ser realizados. Desde logo muita reflexão teórica que acabou por ser feita no âmbito da tese, depois a aproximação ao território e tentar que as pessoas se apoderassem deste modelo e que este modelo fosse partilhado pela nossa comunidade, porque aquilo que nós pretendemos é o desenvolvimento local sustentável também, não é? E tudo isto tinha que fazer sentido dentro de um modelo de desenvolvimento regional. Então a primeira fase foi realmente a fase de aproximação aos atores locais centrais, Câmara Municipal, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Segurança Social, algumas juntas de freguesia, e desta parte o resultado tem sido bastante interessante, porque nós, em termos locais, temos a garantia da parceria de desenvolvimento já garantida com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, Junta de Freguesia e Câmara Municipal da Lausanne. São 3 atores-chave para desenvolvermos depois o projeto. Depois, como entretanto foi possível propor este projeto a financiamento no âmbito da Animar, pudemos testar o projeto, foi um mini teste piloto, e conseguimos de facto incubar, porque foi um processo de incubação muito curtinho, que nós garantimos agora ao longo do tempo, mas naquele projeto foi um projeto de 3 meses, em que nós selecionamos 6 empreendedores, acabaram por ficar 5, e 5 destes empreendedores levaram à criação de 4 empresas, que são aquilo que nós chamamos as empresas em fase de teste, ou seja, o impacto neste momento do projeto são 4 empreendedores em fase de teste, cujo acompanhamento está a ser garantido a eles, aos empreendedores, e à sua família empreendedora. Neste momento estão a fazer aproximação ao mercado, estão a avaliar se o projeto está em condições de seguir viagem ou não, e de seguir o seu procedimento normal, ou se pelo contrário precisa de ser reajustado e reavaliado, para que quando formalizarmos a empresa os riscos sejam o menor possível para os empreendedores.
As parcerias formais deste projeto, os stakeholders deste projeto que estão envolvidos desde o início, sem dúvida, a Faculdade de Economia, na pessoa da professora Silvia Ferreira, porque esteve desde o início a acompanhar o surgimento do projeto e tem sido, ela irá assumir a coordenação científica do próprio projeto, porque ele depois, entretanto, acabou por ser já aprovado pela Fundação EDP e ela vai assumir essa parte da parceria, mas a parceria mais abrangente com a Faculdade de Economia, prevê inclusive o encaminhamento mútuo de estagiários que possam vir aqui fazer o seu estágio e também algum intercâmbio dos nossos empreendedores para um processo mútuo de capacitação. Temos a Câmara Municipal que vai apoiar ao nível do estabelecimento local de algumas parcerias e sobretudo a negociação de alguns espaços comerciais para ficarem a custos mais controlados para os nossos microempreendedores, porque estamos a falar de microempreendedorismo inclusivo, não é? Pessoas que não vão poder pagar um espaço a preço de mercado, e aqui é importante esta parceria. E depois a parceria de desenvolvimento de base, que é a estratégia que nós temos de funcionamento, que é todos os nossos parceiros fizeram parte da concepção, da avaliação, da implementação do projeto, todo este processo de ajustamento contínuo. Para além disso, a Junta de Freguesia da Lousã, que é o nosso principal parceiro, que desde logo nos apoiou sempre ao nível do pensar este projeto, de o ajustar à comunidade e sobretudo nos garantiu um espaço para poder trabalhar, e à partida o espaço onde a incubadora vai ser desenvolvida posteriormente é também da Junta de Freguesia. Temos o Instituto de Emprego e Formação Profissional, não só como sinalizador de principais destinatários ou potenciais destinatários, mas também como entidade que pode apoiar aqui até ao nível da formação profissional dos destinatários e da própria equipa técnica e até da colaboração ao nível do apoio de algum estágio profissional que seja necessário para a própria incubadora. Depois, para não me esquecer de ninguém, temos a parceria com a Agência Nacional de Microcrédito, que já vem da fase anterior da fase de teste e que nos permitiu, sem dúvida, dar a sustentabilidade ao nível dos projetos que precisam de financiamento e que não podem requerer a banco. Temos que criar, entretanto, aqui um mecanismo diferente de funcionamento, porque parte dos nossos destinatários, como estão em situações de exclusão e passaram por processos ou de falência ou de créditos mal parados, não podem aceder novamente a crédito e também não podem aceder a microcrédito. Então pretendemos fazer uma bolsa, como uma bolsa de crédito, a criar provavelmente até com base na responsabilidade social, com base na rede de tutores que pretendemos criar, para depois poder apoiar estes empreendedores que não podem aceder a crédito ou a microcrédito. Mas o microcrédito, sem dúvida, aqui é uma mais-valia no âmbito deste projeto. Eu acho que a vida das pessoas mudou a vários níveis depois de nós termos esta pequena intervenção. Por um lado, a capacitação individual. Estas pessoas, e se nós pensarmos que o desempregado ou a pessoa que está numa situação potencial efetiva de exclusão está num processo de desacreditação de si própria, está desmotivado, não vê soluções, não vê saídas, está farto de bater a portas à procura de trabalho e não vê alternativas. Quando ele vislumbra uma alternativa que depende em grande parte de si próprio, isto empodera as pessoas, dá-lhes uma perspectiva diferente de si próprias, e este processo de capacitação ocorreu nas pessoas com as quais nós trabalhamos e nas suas famílias, porque como nós trabalhamos o agregado familiar, gera-se aqui um processo de motivação e de capacitação positiva que leva as pessoas a acreditarem num projeto alternativo de vida. Depois, como muitas destas pessoas tinham outros problemas do foro social que necessitavam de ser intervencionadas e que nós acabamos por intervencionar com a nossa equipa multidisciplinar, também acabamos por ter um impacto positivo. Porquê? Porque se a pessoa já não está preocupada por onde é que tem a sua criança ou como é que vão os estudos da sua criança, porque de facto as coisas não estão a correr bem e não está a ser capaz de dar resposta, e quando há uma entidade que dá essa resposta, acaba por libertar o próprio agregado familiar para outro tipo de situações e o próprio empreendedor. Depois, ao nível socioeconómico e aqui do ponto de vista de rendimentos, a partir do momento em que as pessoas passam a ter um projeto, em que começam a fazer uma aproximação ao mercado, em que começam a perceber como é que as coisas vão funcionar, isto permite que as pessoas vislumbrem um futuro para si próprias, ou seja, se equacionem daqui a um ano, por exemplo, com uma autonomia financeira, que é aquilo que nós pretendemos. Nós aqui trabalhamos sempre com o ajustamento das expectativas e aquilo que nós pretendemos para cada negócio é que o empreendedor consiga pelo menos retirar um salário mínimo nacional para si próprio, ou seja, autonomizando de uma situação de pobreza, dando-lhe qualquer coisa, não muito, para que assim as pessoas também se ajustem a um modelo de vida diferente e mais realista face às condições socioeconómicas atuais. As potencialidades do projeto
são imensas, porque se nós formos rentabilizar cada uma das áreas de intervenção que ele tem e se nós formos maximizar os resultados que ele pode ter, de facto, podemos criar aqui qualquer coisa que vai ter um efeito replicador muito, muito significativo ao nível da comunidade. Eu acho que nós podemos mesmo mudar o curso daquilo que é a economia local, daquilo que é o desenvolvimento local, animando o território e garantindo que daqui, por exemplo, a 5 anos nós tenhamos uma dinâmica local completamente diferente, não tão dependente de grandes empresas, de grandes empreendimentos, mas sobretudo de microempresas, de micronegócios, de microproduções que possam de facto animar o concelho e animar o território e garantindo-lhe até alguma autossustentabilidade em termos de emprego, em termos de recursos, porque o território é bastante rico, mas está subaproveitado. Depois, ao nível das dificuldades, as dificuldades sem dúvida passam, por um lado, pela afirmação do próprio modelo, porque sendo um modelo diferente tem os custos de inovação, não é? As pessoas têm dificuldade em acreditar que isto pode correr bem. Depois temos a dificuldade ao nível do financiamento, que vai ser parcialmente limitada com o financiamento da Fundação EDP, que vem dar aqui um novo alento e uma nova sustentabilidade ao projeto, porque de facto é garantir que as coisas vão correr bem. E se nós até agora tínhamos feito isto muito com a base do voluntariado, a equipa era voluntária, nós chamávamos pessoas de áreas diferentes voluntariamente para fazerem uns workshops para os nossos empresários, por exemplo na área da contabilidade ou do marketing, agora vamos poder fazer as coisas de forma diferente, não é? Porque vamos ter uma equipa paga para este efeito, não muito bem paga, mas paga, o que já é qualquer coisa e que já é diferente, não é? E isso vai permitir dotar o projeto de uma sustentabilidade, de um impacto maior. E eu acho que aqui, à semelhança daquilo que acontece noutras coisas, vai ser o efeito contágio, o efeito bola de neve. A partir do momento em que as coisas comecem a produzir resultados, comecem a produzir evidências, as coisas vão se desenvolvendo e vão ganhando dimensão. Uma das potencialidades do projeto é, sem dúvida, começar a expandir-se para lá da fronteira do concelho e a outros concelhos limítrofes, porque nós temos consciência de que o modelo do projeto pode ser aplicado noutros locais, com as devidas aplicações e tendo sempre por base esta metodologia que implica a conscientização do território, das suas necessidades, das suas limitações, das suas potencialidades e daquilo que pode ser feito para melhorar este conjunto de limitações, sobretudo, e de como melhorar ainda mais aquilo que já fazemos bem. Então, o projeto está dentro da Associação dos 5 Lugares e a Associação dos 5 Lugares tem um modelo de funcionamento muito à base do voluntariado até agora e da boa vontade de todas as pessoas que cá trabalham, que se mobilizam e que vão organizando um conjunto de atividades para que depois a parte social, que é a nossa missão, consiga ser sustentável. Claro que sem o apoio da Junta de Freguesia da Lausanne nada disto seria possível, porque nós não teríamos sequer um espaço para trabalhar e para receber as pessoas. E isso, sem dúvida, a questão do espaço era fulcral em todo este projeto. Depois, os apoios que fomos granjeando, o próprio apoio da faculdade, o apoio do microcrédito, garantiu e deu-nos ânimo a nós também, para não pararmos com o projeto. E quando nós tivemos aquele pequeno incentivo da Animar, que nos apoiou e que ajudou a lançar o projeto piloto e que o manteve até dezembro, quando nós em dezembro chegámos ao final do projeto e avaliámos, nós achámos bem, nós temos mesmo que continuar o acompanhamento destes microempresários e garantir que o processo continua, por isso temos que garantir de alguma forma como é que vamos manter o projeto. E ele tem sido mantido assim, com voluntariado, com ajudas mútuas, com boa vontade de todas as pessoas que cá estão, e isso tem feito com que o projeto se mantenha. Eu não sei se são pessoas, se são um conjunto de entidades e há aqui uma entidade que nós para já ainda não conseguimos mobilizar, ou um conjunto de entidades, e que para nós é fundamental, porque nós queremos o projeto assente numa lógica de governança, queremos a representação do Estado, do mercado e da comunidade. E então já temos o Estado, já temos o mercado e precisamos, aliás já temos a comunidade e agora precisamos do mercado, ou seja, nós queremos, e é ainda as entidades que nós não convidamos, porque o projeto estava numa fase muito embrionária ainda, mas queremos trazer um conjunto de empresários para dentro do projeto, empresários que estejam estabilizados e que tenham interesse nesta área e que ao nível da responsabilidade social, ou ao nível pura e simplesmente da solidariedade, da cooperação, do seu sentido de responsabilidade para com o outro, possam apoiar a evolução deste projeto, porque há áreas que não vão ser possíveis de desenvolver sem eles, nomeadamente a tutoria aos microempreendedores, que é uma das fases que nós prevemos que venha a ser desenvolvida no âmbito deste modelo. Acaba
por ter as inspirações, inspira-se naquilo que é a realidade das incubadoras brasileiras e todas elas acho que foi buscar um bocadinho. Foi ver as experiências das tecnológicas, das sociais, das culturais, que temos aí modelos muito interessantes. Eu vi algumas experiências do Brasil, vi algumas europeias e gosto mais das do Brasil, confesso, acho que são mais o modelo que a mim me faz sentido e que pode realmente autonomizar aqui e funcionar muito bem ao nível da dinamização local. Agora, este modelo com estas características que eu tenha conhecimento noutro local, não. Não me parece que tenha sido. Certo. Manual propriamente dito, não há. Se calhar há um conjunto de materiais internos que nós já vamos podendo utilizar, desde a fase da concepção do próprio projeto, porque quando nós fizemos os grupos de discussão locais, aquilo que nós criámos foram materiais para o poder desenvolver. E se nós fôssemos aplicar o projeto noutro local, estes materiais poderiam ser efetivamente utilizados. Os guiões dos grupos de discussão podiam sem dúvida ser utilizados, porque vão buscar a informação que nós precisamos para a própria fase de concepção e implementação do microninho. Por isso esse seria, penso eu, uma parte do material. Depois, como neste momento está a ser criado todo o guião metodológico, toda a reflexão teórica que é o embasamento deste projeto, porque tem que o ser para a tese, acho que este conjunto de materiais depois sem dúvida vão ser um bom produto daquilo que é o microninho. Aquilo que ele acredita é que todas as pessoas têm um potencial de reinserção ou de inserção social e acredita que o empreendedorismo inclusivo pode ser essa alternativa e que só pode ser essa alternativa se estiver devidamente articulado com as comunidades e com os seus territórios. Por isso este é um modelo alternativo para o desenvolvimento integrado local e sustentável.